Bem-vindos e bem-vindas. Hoje a gente vai mergulhar no material, olha, bem intrigante. Alguns trechos do livro O Fenômeno Espírita, escrito pelo francês Gabriel Delany, e a proposta central desse livro, que é lá do finalzinho do século XIX, é bem ousada para a época, né? Ele queria apresentar o espiritismo não só como uma crença, uma questão de fé, mas tipo como uma ciência mesmo, em desenvolvimento. O objetivo do Delany era bem claro: demonstrar, usando experimentos, a existência e a imortalidade da alma. E como? Pela comunicação com o bem, com aqueles que já se foram. Exatamente. O Delany basicamente junta uma coleção de relatos de experimentos, muitos deles feitos por cientistas, por intelectuais bem conhecidos na época, sabe? E ele tenta aplicar um método que eles consideravam rigoroso, quase como num laboratório, para entender esses fenômenos que muita gente via como sobrenaturais ou inexplicáveis. Então, o nosso foco aqui vai ser justamente olhar para essas evidências que ele apresenta e para os argumentos principais dele, que são todos baseados nesses testemunhos. Certo. Então, a gente vai investigar desde aquelas famosas batidas misteriosas, mesas que se mexiam sozinhas, até coisas que, nossa, desafiam muito mais o senso comum, tipo objetos aparecendo do nada, formas humanas se materializando e até fotografias disso tudo. E sempre pela perspectiva dos investigadores que o livro cita. Ok, vamos lá. Vamos analisar isso com calma. O Delany coloca o início moderno desses fenômenos num evento até que simples lá em 1847. Foi com a família Fox, em Hydesville, nos Estados Unidos. Começou com barulhos, pancadas estranhas na casa, que supostamente, começaram a responder perguntas, de forma inteligente, o famoso espírito batedor. Sim. E o que começou ali com as irmãs Fox, que eram jovens, e essas batidas simples para formar palavras, logo tomou uma proporção bem maior. Daí surgiram sessões públicas em Rochester que chamaram muita atenção, tanto de gente curiosa quanto de céticos, claro. E isso levou a investigações formais. O Delany conta que formaram comissões para investigar, e mesmo quando tinha gente ali que era totalmente contra a ideia, eles tiveram que admitir que, naquelas condições de controle que conseguiram aplicar, eles não acharam uma fraude óbvia ali nos fenômenos básicos, nos ruídos, nos movimentos. E parece que esse interesse cresceu muito rápido. O livro chega a mencionar uma petição, olha só, com 15 mil assinaturas enviada para o Congresso americano, já em 1854, pedindo uma investigação oficial. E figuras importantes como o juiz Edmonds e cientistas como Robert Hare acabaram se envolvendo. O Hare, especificamente, ele tentou ir um pouco além da simples observação, não foi? Foi, sim. O Robert Hare, que era um químico respeitado, é citado pelo Delany como um dos primeiros a tentar colocar uns controles mais rigorosos. Ele chegou a construir uns aparelhos, sabe, com balanças para tentar medir a força física mesmo, por trás do movimento das mesas. E ele desenvolveu também um disco com letras que impedia o médium de ver qual letra estava sendo apontada. Era uma tentativa clara de eliminar a fraude consciente ou até pistas inconscientes, né? Foi um passo importante, sim, para tentar dar uma cara mais científica para a coisa toda. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. Essa busca por provas mais concretas, por uma explicação que não fosse só sobrenatural, levou a experimentos bem mais elaborados, especialmente lá na Inglaterra, com William Crookes. Um físico super renomado, descobridor de um elemento químico, membro da Royal Society, quer dizer, um nome de peso, né? O Crookes é uma figura central na narrativa do Delany, sem dúvida. Ele não só observou, ele mediu. Ele usou balanças de precisão, que eram conectadas a sistemas de registro automático, para documentar em gráficos as variações de peso, a força que era exercida sobre os objetos, sem contato físico visível. Ele relatou ter registrado forças mensuráveis mesmo, e isso levou ele a postular a existência de algo que ele chamou de força psíquica. Uma força que dava para medir, mas sem uma origem conhecida. E ele percebeu alguma ligação dessa força com os médiums, com as pessoas que produziam os fenômenos? Percebeu, sim. Ele descreveu uma correlação bem interessante. Ele observou que quando essa força se manifestava, parecia que drenava a energia do médium. Ele cita o caso do Dedehon, que era um médium muito famoso na época. O Ron ficava visivelmente exausto, pálido,
quase desmaiando depois de sessões onde aconteciam fenômenos físicos muito intensos. Isso acabou reforçando a ideia de que essa força psíquica não era algo totalmente de fora, mas estava ligada de alguma forma ao organismo do médium. Então, para o Delany e para o Crookes, essa capacidade, a mediunidade, não era um dom divino, algo mágico, mas quase uma característica fisiológica. Exatamente essa é a ideia. O Delany argumenta que a mediunidade seria uma propriedade do sistema nervoso. Estaria presente, assim, em graus diferentes em todas as pessoas, mas em alguns indivíduos seria excepcionalmente desenvolvida, permitindo que eles exteriorizassem essa tal força psíquica. Era uma tentativa de naturalizar o fenômeno, sabe? Tirar ele do campo puramente místico. E não foi só o Crookes, não. A Sociedade Dialética de Londres, que era formada por intelectuais, também investigou. E eles relataram ter observado movimentos de objetos pesados, sons sem causa física aparente, e concluíram que existia uma força real ali. E o ponto crucial, que essa força muitas vezes parecia agir com inteligência. Inteligência. Isso leva a gente para além da força bruta, né? Se não era só mover objetos, como que essa comunicação acontecia? E como tentaram provar que ela não vinha da mente de quem estava ali presente, ou que não era só truque. Os métodos de comunicação foram ficando mais variados. Além das batidas, surgiram as pranchetas com lápis que escreviam sozinhas, que são as precursoras da tábua Ouija, que muita gente conhece. Tinha a escrita automática, que era quando a mão do médium escrevia a mensagem sem o controle consciente dele, e tinha também a chamada escrita direta, que talvez seja mais intrigante, mensagens que apareciam em papel que estava trancado ou entre lousas que eram seladas com lacre, sem nenhum contato físico direto. E o Delany apresenta casos bem específicos para tentar argumentar contra as explicações mais céticas da época, tipo telepatia entre os participantes da sessão, essas coisas. Sim, ele se apoia bastante em relatos de figuras como Alfred Russel Wallace, aquele cientista famoso, co-descobridor da seleção natural junto com Darwin. O Wallace descreveu sessões onde informações que eram totalmente desconhecidas tanto pelo médium quanto pelas outras pessoas presentes eram soletradas. Tem um exemplo curioso que o Wallace cita, que é o nome Henry Jeffcock, ter sido soletrado ao contrário, YRNEKCOFJ, uma coisa que nem a pessoa que estava buscando a comunicação entendeu na hora. Wallace argumentava que isso era bem difícil de explicar só por leitura de mente ou por uma fraude óbvia. E aqueles casos em que a informação nem existia ali na sala. Esses casos o Delany usa como argumento-chave contra a telepatia. O caso Abraham Florentine é um exemplo que ele cita. Detalhes bem precisos sobre a morte de um homem lá em Nova York, nome, data, local, teriam sido comunicados numa sessão na Inglaterra. Informações que ninguém ali sabia e que depois foram checadas e confirmadas como corretas, consultando registros lá nos Estados Unidos. A ideia era mostrar que a informação vinha de uma fonte externa, sabe? Independente das mentes que estavam ali reunidas. Tem outro caso parecido que ele usa, o do alfaiate Sigurd Leckebusch. Os detalhes da morte dele num acidente de trem na Alemanha foram supostamente comunicados e depois confirmados, mesmo sendo desconhecidos por quem estava na sessão. Parece que tinha também um esforço para provar a identidade da suposta fonte, né? Aquele caso do Capitão Whitcroft que o livro menciona parece ir nessa direção. Exato. A esposa do Capitão Whitcroft, que estava na Inglaterra, conta que teve uma visão muito nítida do marido que estava servindo na Índia. Isso numa data específica, 14 de novembro. E a visão dava a entender que algo grave tinha acontecido. Semanas depois, chegou a notícia oficial da morte dele em combate, só que a data era 15 de novembro. Mas a esposa insistiu que a data oficial estava errada, por causa da visão dela. E depois, uma carta de um colega oficial confirmou. Ele tinha morrido no dia 14 mesmo. O registro oficial foi corrigido. Para o Delany, isso era uma evidência forte, não só da comunicação, mas da sobrevivência da identidade da pessoa depois da morte. E além da escrita, das batidas, o Delany menciona fenômenos de comunicação ainda mais estranhos, tipo pessoas falando línguas que não conheciam. O fenômeno da xenoglossia. Cita-se, por exemplo, a filha do juiz Edmonds.
Dizem que, em transe, ela conversava fluentemente em línguas que ela não conhecia conscientemente. Ou relatos de pessoas simples, tipo um caixeiro viajante, que, em transe, começava a debater filosofia complexa. Eram mais peças nesse quebra-cabeça que o Delany estava montando para defender a ideia de que existia uma inteligência externa operando através do médium. E o Delany vai além. Ele descreve fenômenos que ele classifica como espiritismo transcendental. Nossa, isso soa ainda mais extraordinário. A gente está falando de objetos atravessando paredes, coisas assim. É basicamente isso que ele descreve sobre o nome de transportes. Tem relatos como os do Wallace, que descreveu flores frescas com orvalho e tudo aparecendo de repente numa sala fechada, aquecida, no meio do inverno. E a médium tinha estado sob observação por horas, sem chance aparente de ter escondido aquelas flores. Ou então os experimentos do astrofísico Zollner. Ele relatou nós aparecendo em cordas que tinham as pontas seladas com lacre, sabe? E anéis de madeira maciça sendo colocados na perna de uma mesa que também estava selada. Isso era visto como uma manifestação daquela força psíquica, agindo sobre a matéria de formas bem radicais. E quanto a aparições visíveis, não só sentir uma força, mas ver alguma coisa. O Crookes, de novo, é uma fonte-chave para isso. Ele descreveu ter observado luzes flutuantes, pontos luminosos que se mexiam pela sala sozinhos e até um objeto luminoso com uma forma definida parecida com um ovo, que ficava pairando no ar. E o mais impressionante, ele relata ter visto e até tocado mãos materializadas. Ele descreveu com detalhes. Às vezes eram frias, outras vezes quentes e firmes, como mãos humanas normais. Elas podiam tocar as pessoas presentes, mas podiam também se dissolver se alguém tentasse segurá-las com força. Uau! Isso tudo leva ao que parece ser o ápice desses fenômenos físicos, a materialização completa de uma figura humana. O caso Kate King, que o Crookes investigou com a médium Florence Cook, é provavelmente o mais famoso. E o mais controverso também, né? Sem dúvida. O Crookes conduziu dezenas, talvez centenas de sessões com a Florence Cook, na casa dele mesmo. Ele tentou impor condições de controle que ele considerava rigorosas para a época. A entidade que se manifestava, essa Kate King, era descrita por ele como tendo personalidade própria, memórias e, o ponto crucial, uma aparência física bem diferente da médium. Tá, mas aí vem a objeção óbvia, que qualquer um pensaria. Como é que ele podia garantir que não era a própria médium disfarçada? Talvez escapando do controle por um momento. Como é que o Crookes, segundo Delany, lidou com essa questão? O Crookes sabia dessa crítica, claro, e ele tentou responder diretamente. Ele detalhou muito as diferenças físicas que ele observou e até mediu, viu? A Kate era sempre mais alta que a Florence, tinha a pele mais clara, os lóbulos das orelhas lisos, enquanto a Florence tinha marcas de brincos. O cabelo da Kate era longo e de cor diferente, castanho dourado, e o da Florence era castanho escuro. Ele chegou a medir a pulsação das duas e encontrou valores diferentes. Kate com 75 batimentos por minuto, Florence com 90. E relatou até diferenças na ausculta pulmonar. Mas o ponto culminante para ele, a prova definitiva que ele apresentou, foi ter conseguido fotografar a Kate King ao lado da Florence Cook, que estava visível e em transe, as duas iluminadas por luz elétrica e visíveis ao mesmo tempo. Ele publicou essas fotos como evidência. Fotografias de espíritos. O Delany cita outras além desse caso da Kate King. Cita sim. A fotografia foi vista na época como uma ferramenta científica promissora para registrar esses fenômenos, né? O Delany menciona outros casos, como os dos fotógrafos Hudson e Beatty. Em fotos tiradas por eles, apareciam figuras extras que não estavam visíveis a olho nu na hora da foto e que supostamente eram reconhecidas por parentes como pessoas que já tinham falecido. O pesquisador russo Alexander Aksakov também é citado. Ele fez experimentos que ele considerava controlados, como fotografar formas luminosas no escuro total, e conseguiu uma foto com flash de magnésio do médium Eglinton ao lado de uma figura masculina totalmente materializada que eles chamavam de Abdullah. E tinha também uma técnica com moldes de parafina, para tentar obter uma evidência física tridimensional. Correto, o processo que descrevem era bem engenhoso. Uma mão ou um pé que se materializava era mergulhado várias vezes em parafina líquida morna e depois em água fria.
Isso criava uma luva de parafina bem fina. Aí, quando a mão se desmaterializava, ela deixava para trás o molde oco, perfeito. Esse molde, que era muito delicado, era então preenchido com gesso. O Delaine cita experimentos onde isso foi feito sob condições que tentavam impedir que o médium usasse as próprias mãos, com o médium visível ou até dentro de caixas fechadas e seladas. E relata-se que obtiveram moldes bem detalhados, com impressões digitais, unhas, e alguns foram supostamente reconhecidos por familiares, como o Dr. Nichols, que afirmou ter reconhecido um molde como sendo da mão da filha dele, que tinha falecido. Então, juntando toda essa variedade de fenômenos que o livro descreve, desde as batidas lá no começo, passando pela comunicação inteligente, os transportes, as aparições, as materializações e essas evidências ditas físicas, como as fotos e os moldes, qual é a grande conclusão? Qual a visão de mundo que o Delany constrói em O Fenômeno Espírita? Olha, a conclusão do Delany é que todos esses fatos, que foram coletados e, segundo ele, verificados por observadores sérios, por cientistas da época, usando os métodos que eles tinham disponíveis, esses fatos demonstram experimentalmente a sobrevivência da alma depois da morte. A individualidade da pessoa continuaria existindo, envolta em um corpo sutil, que ele chama de perispírito, e que mantém a forma humana. A vida continuaria no espaço, quer dizer, no mundo espiritual, com aprendizado, interações. E a ideia de reencarnação, como é que ela entra nisso? Para Delany, a reencarnação aparece como uma lei natural, necessária para o progresso do espírito. As múltiplas vidas em corpos diferentes e mundos diferentes seriam o mecanismo pelo qual a alma evolui, moral e intelectualmente. Isso também dava uma explicação para as desigualdades que a gente vê aqui na Terra, diferenças de talento, de inteligência, de sofrimento, seriam vistas como resultado de aprendizados e ações de vidas passadas. Ou seja, uma visão de evolução contínua, né? Diferente daquelas ideias de céu e inferno como lugares estáticos. Exatamente. Um universo dinâmico, cheio de espíritos em vários estágios de evolução, progredindo através de muitas existências, não só aqui na Terra, mas potencialmente em outros mundos também. E a felicidade seria uma consequência direta do progresso moral que a pessoa alcançou. O Delany posiciona o espiritismo como uma filosofia que consegue reconciliar a ciência, através da observação dos fenômenos, e a necessidade espiritual humana, oferecendo uma alternativa tanto ao materialismo científico da época, quanto aos dogmas religiosos que eram baseados só na fé. Exploramos hoje, então, esses relatos e argumentos fascinantes de O Fenômeno Espírita, do Gabriel Delany. Uma tentativa lá do século XIX de colocar o espiritismo sobre bases que eles pretendiam que fossem científicas e experimentais. Percorremos o espectro bem impressionante de fenômenos que são descritos ali. Desde os movimentos e sons mais simples, passando por comunicações que diziam trazer informações desconhecidas, até os relatos extraordinários de transportes, aparições luminosas, materializações como a da Kate King, as fotografias, os moldes. O Delany apresentou tudo isso como um conjunto de evidências, apoiado nos testemunhos de figuras notáveis, para sustentar a sobrevivência da alma e a comunicação entre os mundos. E a fonte argumenta com bastante força que essas investigações, por mais controversas que possam parecer hoje, representaram na época um esforço sério para tratar a imortalidade não como um artigo de fé, mas como um fato que podia ser observado, que podia ser demonstrado, usando as ferramentas e o pensamento científico do tempo deles. Independentemente se a gente aceita ou não essas conclusões hoje com o conhecimento atual, esses relatos são um capítulo muito intrigante sobre como a humanidade tentou investigar o desconhecido, testar os limites da realidade que a gente percebe e buscar respostas para questões existenciais bem profundas. Que ecos esses métodos e conclusões do século XIX, tão cheios de alegações extraordinárias, ainda encontram na nossa busca atual para entender a consciência, a matéria e a natureza do universo?